E o ministro da Economia, Paulo Guedes, entregou nesta terça-feira ao Congresso Nacional a primeira parte da proposta de reforma tributária do governo. Guedes e o secretário da Receita Federal, José Tostes, foram pessoalmente levar o projeto às mãos dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre. De acordo com o Ministério da Economia, essa primeira proposta trata apenas da unificação de PIS e COFINS, os dois tributos federais sobre o consumo. Temas mais complexos, como a inclusão de tributos estaduais nesse imposto único, mudanças no imposto de renda e a alteração da carga tributária, devem ficar para uma segunda fase. A expectativa é de que, em agosto, o governo encaminhe a outra parte. Em coletiva, o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, falou sobre o texto. Vamos acompanhar. Quero agradecer ao presidente Maia, Rodrigo, ao ministro Paulo, cumprimentar o governo. No Congresso Brasileiro, Câmara e Senado, estamos eleitos pela vontade soberana do povo para representar a sociedade brasileira. Assim como o Poder Executivo tem, naturalmente, que coordenar e dar a diretriz da sua proposta. E hoje, ministro Paulo, o governo federal entrega oficialmente parte para ser acoplada aos debates e aos temas construídos na comissão e também na Câmara e no Senado, para que a gente possa sair com uma proposta uníssona de reforma tributária brasileira. Rodrigo Maia, também presente, se pronunciou. Vamos lá. A gente, quando começa a tratar de reforma tributária, a gente sempre vê críticas de pessoas que têm legítimo direito da sua preocupação, mas que muitas vezes não sabem nem o que está escrito na proposta, nem qual é o objetivo das propostas. Então, acho que é muito importante que a gente possa discutir, né, senador Roberto, a reforma tributária baseado no que está redigido, no objetivo das propostas. Vamos ouvir também o que disse o ministro da Economia, Paulo Guedes. Nós trazemos um IVA, um Imposto de Valor Adicionado dual, que era o que nós defendemos desde a campanha e preparamos. Mas nunca porque quiséssemos ter só o imposto federal. E ao contrário, para complementar a proposta da Câmara, que já era também a do IVA a nível de estados e municípios. Então, se nós defendíamos o IVA dual desde a campanha, em respeito à federação e em respeito ao Congresso, não cabe a um ministro da Fazenda, e sim a um Congresso legislar as relações entre os entes federativos. Eu não posso invadir o território dos prefeitos, falando sobre ISS, ou invadir o território dos estados, falando sobre ICMS. Então, em sinal de respeito, nós oferecemos uma proposta técnica do IVA, mas com apoio total ao que está estipulado na 45, que busca o acoplamento desses impostos. Ok, aí a fala então do ministro da Economia, Paulo Guedes, é um assunto importante que mexe com o nosso dia a dia, com o bolso de cada um, nessas mudanças na forma de tributação, mas é um assunto complexo, então para a gente detalhar um pouco melhor isso, temos um convidado aqui, já está conosco o assessor especial do Ministério da Economia, Guilherme Afife Domingos. Senhor Afife, obrigado pela entrevista, boa noite, seja bem-vindo. É um prazer. Senhor Afife, queria, para começar a nossa conversa, saber do senhor exatamente como vai funcionar essa unificação de PIS e COFINS e, na prática, como ficaria a cobrança e se para o contribuinte vai significar um valor menor. A gente vai pagar menos imposto com a junção desses dois, de PIS e COFINS? Bom, primeiro, esse é um primeiro gesto que é feito de aproximação com o Congresso Nacional. Porque ficava parecendo que nós estamos em conflito. E hoje fica muito claro que a intenção é de cooperação. Cooperar. Operar em conjunto. Então, a nossa parte inicial, como num contrato, quando você dá o sinal e princípio de pagamento, né, o sinal é exatamente a fusão de dois impostos, que é o PIS, COFINS, buscando eliminar uma série de obrigações acessórias, uma série de alíquotas, exceções,
Aliás, o nosso sistema tributário é um conjunto de exceções que quer se parecer com uma regra, mas não consegue, porque fica mesmo com um monte de puxadinho por aí. Então, essa fusão dos impostos da COFINS, ela cria um primeiro passo, que é uma espécie de plug, né, onde o Congresso vai poder plugar o IVA, que é a proposta da PEC 45. Então, nós já nos adiantamos com o IVA federal numa primeira etapa para começar o processo de discussão. Mas até o dia 15 de agosto, nós vamos trazer o restante das propostas, inclusive uma muito importante, que eu quero até me antecipar, que é exatamente a substituição da taxação sobre folha de pagamento. Até porque o IVA, em conjunto, ele vai aumentar em muito o imposto na área dos prestadores de serviço. E quem são os prestadores de serviço? São os maiores empregadores. Portanto, aparentemente, nós estamos dando uma proposta que aumenta o imposto da área de serviço e que tem que ser compensado, e eles aceitam isso, com a eliminação ou diminuição da taxação sobre folha de pagamento, que é um imposto odioso, substituído por um imposto sobre contribuição digital, tá? Que é um imposto mais eficaz, mais moderno e menos regressivo. Pergunta agora é de Augusto Nunes. Diga, Augusto. Boa noite, doutora Fife. É um prazer falar com o senhor. Eu queria fazer uma pergunta que o povo se faz nesse momento. A carga tributária, depois de tudo resolvido, a carga tributária vai ficar maior ou menor? Ela tem que ser neutra, Augusto. Ela tem que ser neutra, porque você tem um problema muito sério. Se eu pudesse reduzir drasticamente as despesas de uma hora para outra, para poder ter uma diminuição de carga tributária, seria muito bom, mas não é essa a realidade. Você veja a dificuldade que se tem de fazer redução, o quanto nós estamos dando burro, não em ponta de faca, mas brigando exatamente para não ter aumento permanente das contas públicas. Então, nesse instante, essa proposta inicial é uma proposta que visa ser neutra. Ela pode pegar o setor de serviço, que encarece, mas o setor industrial cai. Mas nós queremos que nós tenhamos uma condição de melhor operar o setor de serviço com a substituição da carga sobre folha para transferir para uma outra base tributária muito mais ampla e muito mais moderna. Agora, nós vamos ter o imposto de renda. O imposto de renda nós vamos ter que diminuir o imposto para as empresas e fazer o imposto de renda sobre dividendos, porque nós queremos que os dividendos, em vez de serem distribuídos, sejam investidos nas empresas para poder gerar mais emprego. Agora, se quer distribuir dividendo, quer comprar iate, quer comprar... Tudo bem, só que vai ser taxado, vai ter um imposto na distribuição do dividendo. A mesma coisa é o imposto de renda, onde você tem uma série de deduções que são feitas e a gente prefere cortar as deduções, mas diminuir a alíquota de 27 para 25, enfim, essa alíquota progressiva ser menor e eliminar aquelas exceções em termos de você fazer as deduções. Ao mesmo tempo, você tem que elevar o limite de isenção, que está sendo há muito tempo sem correção. Portanto, você tem que corrigir. E, por outro lado, no imposto das empresas, aí no prazo de 5, 7 anos, você vai baixando dos 34 atual para chegar no máximo a 25, 23, para ficarmos igual ao resto do mundo, porque nós temos uma carga sobre a empresa muito maior do que o restante do mundo. E assim, nós temos uma série de coisas que serão apresentadas nos próximos 30 dias, que complementa esse projeto que foi apresentado hoje, mas você percebeu, Augusto, pela sua perspicácia, que o ambiente melhorou muito em termos do diálogo com o Congresso. Quer dizer, esse gesto e esse ato fez com que se desarmassem os espíritos.
E isto é fundamental para nós buscarmos soluções, até porque nós estamos muito preocupados com o rescaldo desta Covid, que é um aumento muito grande da pobreza e a descoberta muito grande do nível de informalidade que chegou num ponto insustentável. Portanto, eu acho que tem uma série de coisas que nós vamos apresentar que todas elas visam melhoria das condições de emprego e de renda e de garantir a este cidadão mais pobre um programa de renda que lhe permita depois não permanecer no programa de renda, mas ter acesso ao mercado de emprego, diminuindo o custo da empregabilidade e acessando também o trabalhar por conta própria, que é o caso do MEI, né? Que você então teria duas vertentes de saída dos programas de bolsa. Portanto, eu acho que tem um pacote muito voltado com a visão social e tributária que é importante nós discutirmos agora. Estamos ouvindo aqui Guilherme Afife Domingos, ele é assessor especial do Ministério da Economia, falando com a gente sobre a proposta de reforma tributária. Quem faz a próxima pergunta é a Ana Paula Henkel. Você, Ana. Um prazer tê-lo aqui, doutor Afife. Eu queria perguntar, a nível comparativo, aqui nos Estados Unidos, em 2017, logo após a eleição do Trump, a primeira coisa que ele colocou em pauta, já que os republicanos tinham tanto a Câmara, né, quanto o Senado, ele já colocou em pauta exatamente a reforma tributária, com um corte grande nos impostos, e a gente viu, testemunhou que depois, em 2018 e 2019, a economia aqueceu bastante e muitos estudos do próprio governo depois mostraram que o corte desses impostos em 2007 dentro da reforma tributária foi muito importante. Em algum momento, na segunda parte, ou em algum momento dessa reforma tributária, isso é almejado? Sim, principalmente sobre as empresas. Porque se você não equalizar o imposto de renda sobre as empresas com o que acontece no mundo, você faz um incentivo para as pessoas investirem recursos fora do Brasil. Portanto, a diminuição do imposto sobre as empresas é uma necessidade. Por isso que eu digo, taxa as empresas, diminui o imposto das empresas e taxa a distribuição do dividendo, para o dinheiro ficar na empresa e gerar emprego. Agora, você há de convir que depois do PAC da Covid, nós vamos ter um desafio tributário muito grande, porque nós temos que primeiro relançar a economia, deixar a iniciativa privada voar leve, porque sem a iniciativa privada você não gera emprego. Então você tem que tirar a carga burocrática, a carga regulatória, deixar o pessoal mais leve para poder voar. Mas lá nos Estados Unidos, o baque com a Covid também foi muito grande em cima do desemprego. E nós, que fizemos uma força danada para fazer a reforma da Previdência, para economizar de 800 bilhões a 1 trilhão de reais, gastamos só agora, nesses 6 meses, o 1 trilhão de reais que nós íamos economizar em 10 anos. Então, o desafio do gasto público é muito grande. E nós temos que ter uma carga tributária mais justa, mas para poder ter um equilíbrio fiscal, porque senão nós vamos gerar inflação e mais endividamento. E para fechar a pergunta de Guilherme Fiuza. Vai lá, Fiuza. Doutora Afife, em primeiro lugar, parabéns aí pelo início da articulação com o Congresso. Foi a mesma coisa que nós vimos na reforma da Previdência, né? Tem muito conflito e tal no debate, mas na hora de fazer a reforma estrutural funcionou muito bem a articulação, e é isso que parece, esse caminho parece que está enunciado graças à articulação que está sendo feita. A pergunta seria mais técnica. O senhor mencionou que o IVA aumenta a carga tributária para o setor para prestadores de serviços. Isso vai ser compensado com a redução da carga na folha. Por que ele aumenta, doutora Afife, aos prestadores de serviço, o IVA aumenta a carga para os prestadores? Porque o IVA, com uma alíquota majorada, para o setor industrial, por exemplo, ele gera crédito.
Então, ele vai pagar o IVA só sobre a diferença naquilo que ele comprou de insumo, que vem com o PIS/COFINS. Esse valor dos insumos, os créditos, ele deduz na hora de pagar o seu imposto, né? Portanto, a alíquota efetiva não é uns 12%. Agora, o setor de serviço não gera crédito, portanto, ele vai direto na alíquota dos 12%, e ele vai precisar de uma compensação. Inclusive, nós marcamos uma reunião amanhã, às 18 horas, do ministro com os principais líderes do setor de serviço, exatamente para nós discutirmos esse aspecto e eles estarem incorporados conosco nessa luta da substituição do imposto sobre mão de obra, porque assim, diminuindo a contribuição previdenciária, compensa eventualmente um aumento do imposto no PIS/COFINS. Muito bem, nós ouvimos aqui então o assessor especial do Ministério da Economia, Guilherme Afife Domingos, falando sobre a proposta de reforma tributária apresentada hoje pelo governo ao Congresso. Obrigado pela entrevista, uma boa noite ao senhor. Eu agradeço, Augusto, um abraço, Ana e Guilherme. Foi um prazer participar desse bate-papo com vocês e estamos sempre às ordens. Legal, muito obrigado. E agradeço também a nossa querida